1 Coríntios, no capítulo 3, verso 10 a 17. Irmãos, tenho falado a respeito dessa palavra, não consegui pregar ela toda ainda, comecei já umas 2, 3 vezes, e pelas horas ali, acho que não vou conseguir de novo, né? A não ser que a gente vá até meia-noite. Então os irmãos falaram amém, continuam, os outros vão indo embora. Glória a Deus que eu vou embora, ou... Amém. Então, 1 Coríntios 3, 10, 17. Quantos irmãos aqui estão edificando casa de Deus? O reino de Deus. Amém. Segundo a graça que me foi dado, 1 Coríntios 3, 10, segundo a graça que me foi dado, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Fala para o seu irmão aí, veja como você está edificando, hein? Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do qual já foi posto, o qual é... Qual que é o fundamento, irmãos? Jesus Cristo. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, usando ouro, prata ou pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo a provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Mas se a obra de alguém se queimar, sofrerá dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Irmãos, o ponto central aqui dessa palavra aqui de 1 Coríntios 3, 10 a 17, fala a respeito da edificação da casa de Deus, a edificação da igreja. E a igreja aqui é apresentada como um edifício, sabe? E nós somos os edificadores, mas também nós somos as pedras, nós somos o material da edificação, nós somos o próprio material da edificação da casa de Deus, porque às vezes as pessoas pensam que casa de Deus, o lugar sagrado é o prédio. Na verdade, o lugar sagrado é onde se reúne 2 ou mais no nome de Jesus, amém? Porque ali Jesus se faz presente. Quantos creem na presença do Senhor Jesus aqui? Então, amém. Então, agora esse lugar está sagrado, porque a presença do Senhor através das nossas vidas se manifesta. O prédio é consagrado, mas ele só se torna sagrado quando nós entramos aqui, quando entra um ou mais no nome de Jesus, então Jesus se faz presente. Mas, irmãos, os elementos citados aqui pelo apóstolo Paulo para a edificação dessa obra, para, construirmos sobre o alicerce. Qual que é o alicerce mesmo? Jesus. Com certeza todos nós sabemos que o alicerce é a parte, digamos assim, principal, é algo assim de muita importância, de muito valor assim numa obra. E com certeza o alicerce também é a coisa mais difícil de uma obra, mais difícil de se fazer, porque o alicerce é feito para sustentar todo o peso da obra, 1, 2, 3, 10, tantos andares quantos forem assim para cima, se faz necessário aprofundar. Então, se a obra de Deus, ela também tem um alicerce, e a coisa mais difícil a ser feita já foi feita pelo Senhor Jesus, agora nós só temos que edificar sobre esse alicerce. Por isso que ele chama a atenção. Cada um veja como está edificando. Como que você está edificando sobre o alicerce? Todos nós estamos aqui edificando a casa de Deus. Amém, irmãos? Quem está edificando, diga amém. Amém. Amém.
Mas que tipo de material você está usando? O fundamento é sempre o mesmo, sempre vai ser o mesmo. Nós estamos aqui, os irmãos da outra esquina lá estão edificando, os irmãos da outra igreja, os irmãos da igreja católica, os irmãos de outras igrejas estão edificando, porque eles estão edificando sobre um fundamento que é Jesus. Agora, em cima deste fundamento, cada um precisa ver como está edificando, de fato, como está edificando. E, irmãos, assim como Deus estabeleceu Jesus como alicerce, não há edifício sem que Jesus seja o fundamento. Não há edifício, não há construção para o Senhor sem que Jesus seja o fundamento. Mas, sabe, o edifício varia de acordo com os diferentes materiais e as formas de nós fazermos. O apóstolo Paulo aqui, nesse texto, diz que a respeito daquilo que nós estamos fazendo, a obra de cada um vai ser passada pelo fogo. Ele está falando, olha, já está sendo passada pelo fogo. E aqui ele não atenta assim para a grandeza do edifício, não atenta para a velocidade com que está sendo feito, sabe? De uma maneira de estratégia, de inteligência assim para a edificação, mas ele atenta para o material que está sendo usado na edificação. E ele fala de dois grupos de materiais para a edificação. Quais são os dois grupos? Ouro, prata e pedras preciosas. Madeira, palha e feno. Então ele fala desses dois grupos de materiais aqui, e Deus não está interessado na velocidade e no tamanho. Deus está interessado aqui que tipo de material você está usando para a edificação da casa de Deus. Pergunta para o seu irmão, qual é o material que você está usando? Nós precisamos saber isso, irmãos, de fato. Porque, olha, todo membro da igreja, todo membro da célula, ele precisa ter essa revelação da edificação da casa de Deus. Sabe? Entender que a sua célula, sabe, é um edifício espiritual para a expressão da glória de Deus. Fala para o seu irmão, a sua célula é um edifício espiritual para expressar a glória de Deus. Sabe, a sua célula. Quantos aqui fazem parte de uma célula? Amém. Então você é um edificador. E o alicerce, o fundamento é Jesus. Mas agora, como que você está edificando? O apóstolo Paulo, ele dá um veredito aqui. Ele fala, olha, o fogo está provando. E o dia, você pode ver que na sua Bíblia aí o dia está em letra maiúscula, não está? Porque aí fala do dia do Senhor, sabe? E hoje está mais perto do que ontem. O dia do Senhor hoje está mais perto do que ontem. Você sabia disso, irmão? Então fala isso para o seu irmão, hoje está mais perto do que ontem. Porque nós ficamos assim, né? Esperando, o dia do Senhor está demorando. Vamos fazendo as coisas de qualquer jeito, vamos usando qualquer tipo de material, sabe? Um dia todos nós, todos os crentes, todas as pessoas vão de comparecer diante do tribunal do Senhor. Todos nós, e cada um vai prestar conta daquilo que está fazendo, sabe, daquilo que você está edificando, daquilo que nós estamos edificando. Cada um de nós vamos prestar contas ao Senhor. E aí ele começa a discorrer a respeito dos materiais. Esses materiais, eles vão ser passados pelo fogo. O primeiro material que ele usa, qual é, irmãos? Ouro. O ouro aqui fala da natureza de Deus. Tudo que Deus faz, tudo que Deus vier a fazer, tudo que Deus fez, sabe? Tudo isso aponta para a glória de Deus, a natureza de Deus. E, irmãos, tudo que nós fazemos para Deus, nós temos que fazer para manifestar a glória de Deus. Segundo material que ele usa, ele fala do quê? Ele fala da prata. A prata fala da redenção. Hoje, agora, nós vamos tomar a ceia do Senhor.
E sabe, irmãos, na noite que Jesus foi traído por 30 moedas de prata. Sabe, era o metal usado assim para o comércio lá naquela época. Mas esse metal se tornou símbolo da redenção. Prata aponta para a redenção do Senhor nas nossas vidas, porque as nossas vidas foi comprada pelo Senhor Jesus, e comprada por um preço de traição, por 30 moedas de prata. Então, através disso, Ele nos redimiu, sabe? E as nossas obras, tudo aquilo que nós fazemos, tem que estar fundamentado nisso aqui, olha, que nós vamos fazer hoje. Fazer isso em memória de mim. Sabe, se a sua vida cristã, ela não está realmente fundamentada no Senhor, não está sendo edificada no Senhor, irmão, você está fazendo outra coisa diferente. Está edificando com material diferenciado. E também fala das pedras preciosas. Sabe, as pedras preciosas apontam para a obra do Espírito Santo nas nossas vidas. O ouro fala da natureza de Deus em nós. Amém? A prata fala da redenção, da vida do Senhor, dada como resgate pelas nossas vidas. Nós somos redimidos, lavados pelo sangue de Jesus. Isso fala da prata. Mas as pedras preciosas falam de uma obra que o Espírito Santo está fazendo em nós, até que todos nós cheguemos à estatura de varão perfeito. Quantos querem chegar à estatura de varão perfeito? Amém. Então, nós precisamos edificar com esse tipo de material, porque, irmãos, sem a transformação do Espírito Santo na sua vida, não há edificação. Fala para o seu irmão, o Espírito Santo está te transformando? Ou você ainda é o mesmo crente meia boca, né? Desde quando estou na igreja, olha, já me converti 1900 e bolinha. E eu estou assim, igual diz aquele corinho. Como é que diz aquele corinho? Na mesma praça, no mesmo banco, nas mesmas flores. Tudo continua igual. Eu só não tenho Jesus perto de mim. Não tem um corinho que canta assim? É só os mais antigos que lembram desse corinho. Não tem não, irmãos. Essa é uma música do mundo que fala a respeito disso. Mas é exatamente como vivem muitos cristãos na mesma situação, sabe? 1 ano, 2 anos, 10, 30, 20, ouvindo, ou melhor, escutando, mas não ouvindo, e não tem transformação. Então o que vai acontecer quando o maçarico de Deus vier? Vai sobrar nada. Não vai sobrar nada, sabe? Porque, irmãos, sem transformação não há edificação. Por isso que Simão precisou ser transformado em Pedro. Por isso que Jacó precisou ser transformado em Israel. Sabe, Deus sempre muda a história da vida de uma pessoa através da transformação. Então o processo de Deus está acontecendo nas nossas vidas, se nós estivermos edificando com material adequado. Mas, irmãos, é inútil para a vida da igreja pessoas que não são transformadas pelo Espírito Santo. Sabe, ele acaba edificando uma obra de madeira, de palha e de feno. Pode vir, 200 anos, não faltei nem um dia num culto, nem na célula, nem nada. Mas e aí? Será que a obra que você está fazendo, ela resiste ao fogo de Deus? Pergunta aí, está preparado para o fogo de Deus? Porque aqui está falando o seguinte, todos nós vamos passar por esse fogo. Todos nós estamos passando por isso. E madeira, palha e feno fala, sabe do que, irmãos? Da natureza do homem. Fala para o seu irmão, a sua natureza é de madeira, palha e feno. Mas o que precisa então? A nossa natureza de madeira, palha e feno, o que ela precisa? Ela precisa ser revestida com a natureza de Deus. E a palavra diz assim, olha, toda a carne é erva, e toda a sua glória é como a flor da erva.
seca-se a erva, caem as flores, sopram nela o hálito do Senhor e, na verdade, ela se torna pó. Então é assim que vai acontecer com a nossa vida. Tem muita gente vivendo a vida de boa na lagoa, né? Pensando que vai viver aí uns 200 anos. Sabe? Mas desde o dia que você nasceu, cada dia que passa, você não tem mais um dia. Você tem menos um dia. Até o dia que está marcado para o encontro com o Senhor. Então, esse tipo de madeira fala assim de nós fazermos a obra de Deus na nossa própria força. Sabe, tem gente que é muito forte para fazer coisas, mas faz coisas assim de maneira muito superficial. Palha, aqui aponta para a obra humana. Alguns trabalhavam exclusivamente, ou trabalham exclusivamente confiado na sua força, na sua mente, na sua inteligência, sabe, na sua articulação, na sua expressão, na sua eloquência. E, irmãos, quem faz isso, até na célula lá, quando você faz isso, toda célula, todo dia, a mesma coisa. Às vezes você começa no horário, começa atrasado, termina no horário, termina atrasado, sabe? Mas se não tem a vida de Deus, é palha. É palha. Você aprendeu a fazer, está articulando. A maneira de fazer até é bem feita, mas se não tem a glória de Deus, é palha. E o feno aqui representa a fraqueza do homem. Sabe, a mortalidade do homem é a inutilidade. E se nós fizermos tudo como diz a palavra do Senhor, Jesus fala assim, olha, se o servo fizer tudo que for mandado, ele pode ser considerado o quê? Servo inútil. Tem algum servo inútil aqui nessa noite? Nossa, não tem? Então você nem está fazendo o que é mandado fazer? Irmãos, sabe, Jesus está falando isso. Se você fizer tudo o que for mandado, você é um servo inútil. Então nós precisamos correr atrás. Nós precisamos melhorar. No mínimo ser considerado servo inútil. Porque servo inútil é servo, né? Agora, se você nem é inútil, então precisa avaliar o que você está fazendo. Irmãos, sabe quando é que nós somos edificadores assim, dentro da obra de Deus? Quando nós somos o feno na obra de Deus, quando nós edificamos baseado nas nossas emoções. Sabe, tem gente que fica triste, não tem gente que fica triste no nosso meio? Eu não vou fazer mais. Ninguém liga para mim, não me ligou, não me visitou. Isso é feno, é palha. Você ficou triste porque o pastor, olha, eu passei na rua, o pastor nem me viu. O pastor tinha que ter um capacete assim, com um negocinho que é para perceber todo mundo. Porque tem gente que fica triste porque passou na rua, passou na calçada, o pastor nem me viu, nem me cumprimentou. Mas essas coisas não acontecem por aqui não, né, irmãos? Não acontece, né? Então, olha só, a obra humana. Se você ficar magoadinho dentro da estrutura da casa de Deus, sabe, isso é palha. Sabe, o ouro fala da natureza de Deus. Prata fala da redenção do Senhor, da obra da cruz, a qual nós, quando participarmos da ceia do Senhor, nós, Senhor, obrigado pela aliança que o Senhor fez comigo lá, e eu firmo a aliança. Sabe, quando alguém fala que está fazendo uma aliança com o Senhor, através aqui da ceia do Senhor, quantos vão fazer aliança com o Senhor nessa noite? Aliança fala do que, irmãos? De entrega de vida. A aliança fala disso. Quando Jesus pega o cálice, ele fala, este é o sangue da nova aliança. Porque a velha aliança tinha que imolar um cordeiro, um animal. Mas a nova aliança, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí ele fala, quantos querem ser meus discípulos? Tem alguém aqui que quer ser discípulo do Senhor? Então tem que fazer o quê? Negar a si mesmo. E o quê? Tomar a cruz. Tem que morrer, irmãos. Fala para o seu irmão, você já morreu? Pergunta para ele, você já morreu? Ou está vivo? Sabe, irmãos, dentro da nossa vida cristã, da nossa estrutura de igreja,
Cada um vai ser provado. A obra de cada um vai ser passada pelo fogo. Sabe quem que vai ser o fogo de Deus na sua vida? Olha para o lado aí. Olha para o seu lado. Olha para frente aqui, ó. Olha aqui, ó. Eu também estou olhando para os irmãos, ó. Esse é o fogo de Deus para a sua vida. Esse é o fogo. O que nós estamos fazendo? O que nós de fato estamos edificando? É muito bom, né? Nós sermos igreja, cantar corinhos, né? Na sua presença dá vontade de pular, de gritar, ô, 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 ô. Mas a hora que o fogo vem, não sai correndo não, irmão. O fogo vem para purificar as nossas vidas. Mas se for de palha, queima. E, irmãos, ouro, prata e pedras preciosas, eles são tirados das profundezas da terra. Sabe, alguém tropeçou em alguma pedra de ouro por aí já? Uma pedra estava andando, tinha uma pedra de ouro lá. Alguém já tropeçou? Alguém já tropeçou num pedaço numa pedra de prata? Alguém já tropeçou? Já aconteceu isso com alguém? Pedra preciosa, um diamante, assim, alguém já... Nossa, estava andando ali, pastor, tropecei em um diamante. Fiquei milionário. Aconteceu isso com alguém? Não aconteceu? Porque estão nas profundezas da terra. Estava até vendo uma reportagem esses dias que há milhões e milhões ainda em ouro lá em Serra Pelada. Quem já viu o documentário, quem já conhece, é algo bem antigo aqui no Brasil, lá no Amazonas, lá no Pará. Serra Pelada, olha, quilômetros de profundidade para sacar o ouro que lá está. Sabe, o ouro, pedras preciosas e a prata estão nas profundezas da terra. Ninguém sai tropeçando nesses elementos por aí. Mas eu pergunto, alguém já tropeçou num pedaço de pau por aí? Já aconteceu com alguém aqui? Alguém já tropeçou numa toceira de capim? Né? Alguém já pisou numa palha de bananeira assim, já quase caiu, está com a cara no chão? Irmãos, então, e esses elementos é próprio da natureza do homem. Nós vivemos tropeçando uns aos outros todos os dias da nossa vida, porque é próprio da nossa natureza. Isso fala de elementos que dão na superfície da terra, mas a obra de cada um está sendo passada pelo fogo, porque madeira, palha e feno surgem na superfície, sabe? Pode se obter facilmente. Qual que vale mais? 1 quilo de ouro ou 1 quilo de madeira? Madeira, né? Amém, irmãos? Amém? Deu um nó na cabeça. É claro que não, irmãos. O ouro é que vale mais. Eu não perguntei qual que pesa mais, se é 1 quilo de ouro ou 1 quilo de madeira. Perguntei qual que vale mais. Qual que vale mais, irmãos? 1 quilo de ouro ou de madeira? Ouro. Então você com certeza não vai sair tropeçando em ouro por aí. Com certeza isso aponta para aquilo que nós estamos fazendo da nossa vida. Sabe? Porque é muito fácil fazer com madeira. Você pode ir num lugar aí onde as pessoas fazem um barracão de madeira. Põe um madeirite, põe um pedaço de coisa assim. Mas você não vai em lugar nenhum por aí vendo pessoas construindo uma parede com ouro. Mas na obra de Deus, irmãos, se exige que se faça com ouro, prata e pedras preciosas. Isso fala do quê? Já que é nas profundezas que são adquiridos esse material, isso fala do nosso coração. Nós podemos fazer as coisas de maneira muito superficial. Você pode fazer a obra de Deus, você pode construir, está vendo? Esse prédio aqui, estamos construindo, outro faz, outro compra, outro dá dinheiro, outro come yakisoba, outro vai para a conferência. Tudo isso é palha, madeira ou feno, sabe? Mas quando começa a ser coberto pela glória de Deus, isso faz diferença. Sabe, se você vai para a conferência, tem um custo, tem dificuldade para ir, mas você vai e fala assim, não, eu preciso da glória de Deus na minha vida. Quantos precisam da glória de Deus na sua vida? Sabe, você fala, não, não vou medir esforço, não, vou estar lá. Agora, se você pode ir, mas não vai, porque você gosta de fazer as coisas fáceis.
Outro dia eu estava vendo com jovens aqui, um dos jovens aqui, talvez ele vai estar por aí, mas ele falou assim para mim, irmão, e aí, como é que está o trabalho? Ah, não, pastor, já saí. Eu falei, você já saiu? Então você não é firme nesse negócio não, irmão, porque você trabalha uma semana no emprego, outra semana no outro dia no outro. Eu na verdade, eu não era, mas agora eu já sou firme. Eu falei, é mesmo? Você já arrumou outro emprego? Não, já vou trabalhar no outro emprego. Eu falei, já começou? Eu falei, não, vou depois da conferência. Agora eu já sou firme, né? Depois da conferência. Irmãos, sabe, isso é ruim demais. Se você não tiver firmeza de construir coisas, fala, não, olha, eu vou pegar e vou perseverar até o fim. Até o fim. Você é alguém que persevera? Ou não? Você faz com coisas leves. Madeira, palha e feno. Nada que seja pesado. Porque é muito pesado. Ouro. Escavar nas profundezas do nosso coração, ouro, aquele que é de ouro, tem um preço altíssimo, viu, irmãos? Nós não podemos fazer a obra de Deus de maneira superficial. Você não pode estar aqui hoje, oba, Jesus é o Senhor da minha vida, e amanhã está lá fumando baseado, se drogando, se prostituindo. Isso é palha. A obra de cada um está sendo passado a fogo. E o dia do Senhor vai revelar o que você fez. Às vezes você está perdendo tempo. Passar anos e anos na vida da igreja é um rebelde. Rebelde. Eu não, olha, é o seguinte, olha, eu sigo a Deus, eu não sigo a homens. Eu não sei nem o que você está ouvindo eu falar aqui. Se você pensa assim, você tem que ficar lá no seu quarto, só ouvindo a Deus. Aí você tem a síndrome de Adão. É eu e Deus, só eu e Deus. Porque às vezes se você está ouvindo uma palavra... E sabe, irmãos, tem algo muito interessante nisso, que há pessoas que pensam assim... nós estamos aqui, olha, quase 300 pessoas aqui. Aí tem pessoas que pensam dessa forma assim, esse pastor estava pregando para mim? Nossa, que lindo, né? E tem alguns irmãos, algumas irmãs que falam, não, fui lá, o pastor pregou para mim. Mas eu quero dizer, eu estou pregando é para você mesmo. É para você mesmo que eu estou pregando. E se eu estou falando que você é rebelde, você fica magoado, é porque você é rebelde. Você tem que olhar Deus atrás da circunstância. Deus quer falar com você e vai usar homens para falar com você, vai usar seu líder, vai usar seu pai, sua mãe, pessoas, sabe? Mas qual que é a ideia de que eu estava sentado lá na minha casa? Hoje eu vou pregar uma palavra para aquele irmão fulano de tal. Ele está merecendo ouvir essas palavras. Para com isso, irmão. Você não é tudo isso que você pensa que você é, não. Não é não, sabe? E tem gente que pensa isso. Mas eu quero falar, todas as vezes que eu prego aqui, eu prego para você. Fala aí para a pessoa do seu lado, o pastor está pregando para você mesmo. Quantos estão recebendo a palavra do Senhor aí? Eu falo para ele, se arrependa, irmão. É para você, não é assim? É dessa forma como nós fazemos. Ou então você está meio assim, desfocado da cabeça, assim. Um dia nós estávamos com dificuldade assim, de ter pessoas para ministrar o curso Maturidade no Espírito. E aí nós pusemos o DVD do pastor Marcelo. Aí pôs um grupo de irmãos numa sala, aí os irmãos estavam lá. O pastor Marcelo estava ministrando. Já é para parar tudo aqui? Espera aí para não atrapalhar, né, irmãos? Amém. Obrigado, irmã. Irmãos, olha só. Aí os irmãos estavam na sala da casa lá da irmã assistindo o DVD do pastor Marcelo falando sobre transformação da alma. Aí na semana, assim, depois no dia seguinte, sabe o que a irmã falou para a líder de célula? Eu não vou mais lá não, no curso Maturidade no Espírito. A irmã, é mesmo porque aquele pastor lá ficava olhando e estava falando para mim. Estava falando tudo da minha vida. Você viu o jeitão que ele estava olhando para mim? Ele estava no vídeo, irmãos, na televisão. Sabe, mas tem gente que pensa assim, eu falei, infelizmente tem. Mas tem gente que pensa assim, que o pastor aqui está pregando, está vendo, ó, toda vez que eu vou lá, ele está pregando para mim. Mas é mesmo, é para você mesmo. Então se arrepende logo. Se arrepende logo e entregue sua vida para Jesus, deixa o Espírito Santo fazer a obra na sua vida. E sabe, irmãos, muitos crentes estão descuidados no tocante
ao elemento que ele está usando para a edificação da obra de Deus. Sabe, Deus nos usa para essa edificação, nós somos cooperadores de Deus nessa obra, amém? Quantos estão cooperando com Deus? Amém. Só que o elemento que você está usando, ele vai fazer diferença, hoje e no dia do Senhor, porque a obra de cada um está sendo passado a fogo. Então aquilo que você está fazendo, aquilo que você está edificando sobre o fundamento que é Jesus, vai ser passado a fogo, ou já está sendo passado. Sabe, as pressões, as lutas, as dificuldades da vida, já é o fogo de Deus. Mas tem gente que está queimando, chamuscando. Mas o que o apóstolo Paulo fala aqui? Ele fala, olha, se a obra que alguém está fazendo sobre o fundamento permanecer, receberá o que, irmãos? Galardão. Se a obra que você está fazendo sobre o fundamento, quem é o fundamento? Jesus. O nosso encargo é edificar uma igreja o vencedor é aquele que vai receber o galardão. Então, se o que você está fazendo, está aqui, olha, 1 Coríntios 3, a partir do verso 17, aqui, olha, se a obra de alguém que está fazendo sobre o fundamento permanecer, este receberá galardão. Todavia, se a obra de alguém se queimar, essa pessoa vai acontecer o que com ela? Sofrerá dano, mas ele vai ser salvo, todavia que como pelo fogo. Ai, ai, ai. Quantos querem ser salvos pelo fogo? Digo amém. Então você tá ruim mesmo, hein, irmão? Você quer ser salvo como pelo fogo, você não quer receber o galardão do Senhor? Aqui são duas histórias diferentes. A obra de alguém que você está fazendo hoje, a sua vida cristã, a sua obra, sua caminhada, sabe, se você fizer com material precioso, ouro, prata ou pedra preciosa, a palavra está dizendo que você vai receber o galardão, você é um vencedor, vai reinar com Cristo, amém? Quantos querem reinar com Cristo? Amém. Mas se a obra de alguém, aquilo que ele está fazendo, se queimar, esse sofrerá dano. No entanto, ele vai ser salvo, todavia que como pelo fogo. Quantos querem ser salvos pelo fogo? Diga amém. É melhor então o fogo provar sua obra hoje. Sabe, você se perceber que o fogo, as dificuldades, as lutas, fala assim, nossa, como eu sou medíocre. Medíocre estou na média, da média para baixo. Não é assim? Tem gente que pergunta, em qual escola você vai estudar? Eu vou lá no Capetão de Olindo, porque lá a média é 5. Né? Lá a média é 5. Não posso ir na outra escola, porque lá a média é 7. Sabe, tem gente que até procura escola, porque a média é mais baixa. Não é isso não? Irmãos, sabe, o que você está edificando sobre o alicerce? O que de fato você está construindo na obra de Deus? Eu quero deixar essa palavra aqui, nessa noite, para cada um aqui, refletir a respeito de que material você está usando. Sabe, se você tem uma vida cristã leve, light, suave, sabe, faz o que você quer de sua vida. Tem gente que fala que Jesus é o Senhor da minha vida. Quantos aqui tem Jesus como Senhor da sua vida? Ainda bem que diminuiu as mãos. Mas se Ele é o Senhor da sua vida, mas você faz o que você quer, não presta conta para nada, para ninguém, você é o Senhor da sua vida, ou talvez o diabo é o Senhor da sua vida. É duro isso, né? Mas a palavra diz que só tem 2 senhores. Você serve um, serve o outro. Aqui essa palavra é para os crentes. Jesus está falando para os crentes. Então fala, Jesus está falando para você. É para você, irmão. É para mim, é para cada um de nós. Então é o seguinte, olha, nós estamos aqui na casa de Deus. Mas sabe, eu não faço nada, não presto conta para nada, para ninguém. E não é assim não existe isso mais hoje. Hoje existe o seguinte, ó, o Senhor estabeleceu a igreja. Nós somos o corpo de Cristo, amém? Quantos fazem parte do corpo de Cristo?
Então você tem que prestar conta para o Senhor da sua vida, que é Jesus. Mas Jesus confiou o administrar do corpo a homens. E o Senhor subiu aos céus, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Tendo em vista o que, irmãos? Aperfeiçoamento de quem? Quantos santos nós temos aqui nessa noite? Você está em dúvida? Então você recebe Jesus agora como Senhor e Salvador, você vai se tornar santo. Porque a vida de Deus vai entrar em você e você vai ser separado para Deus. Agora, se você não está na função, aí é outra questão. Não tem problema não, que o fogo vai provar a obra de cada um. Então, irmãos, nós somos chamados dessa forma, sabe? Nós somos santos no Senhor. A obra de cada um está sendo provado. Você está sendo provado pelo fogo de Deus. Mas se você é alguém independente, eu não presto conta para homens, eu presto conta para Deus. Irmão, você está fora de princípio, está fora de contexto, está precisando de revelação da palavra, porque é assim que Deus fez. É dessa forma, o corpo de Cristo somos nós. E nós precisamos de uns aos outros. Nós vamos falar uns na vida dos outros, amém? E talvez você tenha de Deus aquilo que você precisa numa embalagem que você não gosta. Fala isso para o seu irmão. Deus te dá algo que você precisa numa embalagem que você não gosta. Às vezes essa embalagem que aqui está, né? Às vezes é a embalagem do seu marido, às vezes é a embalagem da sua esposa, a embalagem do seu líder de célula. Mas esse é o que você precisa, né? Cada um tem o pastor que merece, amém? Assim como cada pastor tem a ovelha que merece. Irmãos, vocês são o melhor de Deus para a minha vida, né? Vocês estão me treinando. Entendeu? Olha, cada vez que eu olho assim, vejo, esse é treinamento de Deus para a minha vida. Então, tem que dar graças a Deus pela vida dos irmãos. Fala aí para o seu irmão, o pastor sempre agradece pela sua vida. Glória a Deus, irmãos, amém então? Então vamos ficar em pé em nome de Jesus. Os irmãos do louvor aqui, rapidamente.